sempre fui uma criança muito introvertida, muito tímida, tinha problemas com saúde. Fui criada por uma educação assim básica, simples. Meus pais sempre trabalharam muito e sempre terceirizou os nossos cuidados. Então a gente, como eles trabalhavam fora, trabalhavam muito, a gente sempre ficava com outras pessoas, tanto eu quanto as minhas irmãs. E em um determinado dia, uma dessas pessoas que tinha um caráter ilibado, ele tocou em mim. Então eu passei a ser mais ainda introvertida, muito ansiosa, e eu tinha pesadelos, eu via vultos, eu tinha desejos de morrer o tempo todo. E em um determinado momento minha mãe me levou no médico e o médico receitou remédios para eu estar controlando toda aquela situação, mas os remédios não me faziam efeito algum. Eu não dormia, nem com os remédios me causava qualquer efeito para ter um sono de qualidade. E aquilo só foi me agravando cada vez mais. Com essa tristeza toda, eu não via resposta. O único pensamento era que eu precisava dar um fim naquela dor. Então um dia, eu realmente escolhi um dia para que eu viesse tirar minha própria vida. E na minha cabeça vinha algo assim muito óbvio, tomar os medicamentos que o médico me receitou. Eu tomei os remédios, esperei morrer, dormi, acordei e me sentindo ainda pior, a tal ponto que na minha cabeça eu pensava assim, nem para morrer eu sirvo, então eu sou pior do que um lixo. E ali eu mexi no sagrado, tentando tirar minha própria vida, algo que Deus nos deu, e eu tentei tirar minha própria vida. Então eu cheguei na Igreja Universal, eu já era de uma outra denominação, havia sido liberta, curada, conheci muito a palavra de Deus ali também, mas eu não entendia a respeito do dízimo, das primícias. Eu tinha o pensamento de que o dízimo era algo a ser pago. Então na minha cabeça eu ficava, eu tenho que pagar o dízimo, estou atrasada, tenho que pagar o dízimo. Quem somos nós para pagar algo para Deus? Eu estou, na verdade, devolvendo para Deus algo que Ele nos dá. E é tão ínfimo, só 10% que a gente está devolvendo. E a gente ainda fica com 90%. Então, tudo isso ficou esclarecido para mim. Eu deixava para entregar no último momento. Às vezes eu recebia um valor e eu pagava primeiro as minhas contas, pagava primeiro as minhas necessidades, para depois devolver o dízimo. Eu até mexia dentro do envelope. Se eu precisava, por exemplo, trocar uma nota de R$ 50, eu tinha dentro do envelope 10 notas de 50, eu trocava aquela nota, porque na minha mente eu entendia, são elas por elas, é o mesmo valor, então não estou mexendo no dízimo. Eu passei a entender que as primícias vai muito além do monetário, não é apenas a matemática, mas sim em total a sua vida. Então é o seu primeiro horário do dia, é o seu primeiro pensamento. Vamos fazer um negócio? Antes de falar ali com os sócios, com os funcionários, com o patrão, primeiramente chamar a Deus para estar ali presente. É como uma festa de aniversário. Todo mundo está ali esperando o primeiro pedaço de bolo. Para quem será? Para quem será? Todos querem receber o primeiro pedaço de bolo. Assim também é Deus. E a partir do momento que eu compreendi isso, hoje Ele sim é o primeiro na minha vida e eu o derradeiro, o segundo lugar, e assim vai. Um outro ponto que eu queria acrescentar é que eu entendia que a fidelidade ao dízimo, eu estava sendo fiel ali com a igreja, com o pastor, A minha fidelidade tem que estar com Deus e não com o homem. E antigamente eu estava passando por uma situação muito drástica, muito limitada financeiramente falando. Eu estava devendo o financiamento estudantil após eu me formar, então eram dívidas que eu não conseguia pagar. Eu estava ali limitada, estava morando de favor, como diz o outro, estava vendendo o almoço para comer a janta, então eu estava nessa situação. E Deus mudou drasticamente a minha vida num curto espaço de tempo. Eu consegui pagar o meu financiamento estudantil, saí da casa onde estava morando de favor. Hoje eu tenho minha residência própria, tenho uma vida abastada, eu vou onde eu quero,
uso o que eu quero, como onde eu quero. Então hoje, para quem queria morrer, hoje eu quero viver. Que os outros também vejam isso em mim, né? Vejam Ele em mim. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar servindo a Ele todos os dias da minha vida.